Boa noite, Cuca. Felipe Camargo de Olho no Peixe. Mais uma vez, parece que o enredo é o mesmo. O Santos consegue ter um bom desempenho, sai na frente e o time parece morrer no segundo tempo. Além disso, erros técnicos que possibilitaram aí a virada da equipe do Grêmio. Queria a sua avaliação e se realmente isso que eu vi lá das cabines, você que estava à beira do gramado também viu o mesmo enredo dos últimos jogos. O teu time, enquanto tem fôlego, é superior ao adversário. Depois, o time morre dentro de campo fisicamente. Bem, boa noite. Assim, fazendo um resumo do jogo, é duro, né, falar isso em cima de derrota, mas eu acho que o Santos fez um grande jogo, um grande primeiro tempo, um grande segundo tempo, até as falhas que a gente teve nos gols, né? Porque o primeiro gol é uma bola frontal, um cruzamento frontal, né? Nessa hora nós temos que sair, deixa impedido. Você não precisa estar dentro do gol, um cruzamento frontal. Se é um cruzamento da linha de fundo, e tudo bem. E o segundo gol, a mesma coisa. Outro cruzamento de pé trocado e outra falha de posicionamento por estar mal posicionado de novo. É só sair. E o jogador vai estar impedido, o goleiro vai poder sair do gol. Então são dois gols assim que não é de se tomar. Tem que corrigir urgente, né? Nós não podemos seguir tomando gol assim. E foi assim o primeiro gol do São Lourenço também, da mesma forma. A mesma coisa. Então são 3 bolas e as 3 repetidas, né? Se o senhor pegar as 3 e puser isso, vai ver que são 3 erros iguais em 3 dias, né? E põe tudo fora, um jogo tão bem jogado como foi hoje, com qualidade, com mudança de posicionamento, com toques rápidos, com mais posse do que o adversário, com mais finalizações que o adversário, e nós acabamos pondo fora um jogo que certamente era para ter ganho pelo que produziu. A gente até hoje demorou um pouco mais a mexer, porque geralmente quando a gente tem mexido, o time não tem melhorado. Então, como o time estava bem, o Miguelito estava bem, o Rony estava fazendo um jogo também bom dentro da condição do jogo, o Gabi estava bem, até pesar os posteriores. Então nós deixamos o time jogar, mudamos no final com 30 e tanto já, mas aí perdemos um jogador expulso, daí muda o jogo, né? Quando o Gustavinho sai expulso, muda o jogo, fica com um a menos, lógico que vai correr um risco ou outro, mas mais uma vez é uma pena ter jogado uma partida bem jogada e ter o resultado adverso mais uma vez. Cuca, aqui ó, no press kit do Santos informa que o Santos tem um executivo de futebol, um gerente de futebol, um coordenador de futebol e 2 supervisores de futebol. No papel parece até um clube organizado, mas na prática você tem que improvisar um monte de gente e mesmo assim você consegue fazer um bom jogo, como você citou. Até quando você vai aguentar a crise fora de campo do Santos, mesmo comandando o time? Eu sei que esse é um questionamento que não era para você responder, mas você é o único que dá as caras, então acaba sobrando para ti a pergunta. Então, assim, cara, é duro falar numa derrota que eu tenho prazer de ver o Santos jogar. É duro falar, mas eu tenho. Cara, o que a gente treina, a gente leva para o campo e faz, é gostoso ver os movimentos, a imposição, mas nós falhamos nos gols que a gente está tomando, né? Por uma questão ou outra, as bolas que estão indo, estão praticamente entrando, a gente não está conseguindo defender essas bolas, não é só o goleiro, é a zaga, é as laterais, então a gente está com essa deficiência, mas está jogando bola, sabe? Então eu quero crer que terça-feira nós vamos jogar bem assim e vamos ganhar do Cuenca, e sábado vamos encerrar essa primeira etapa também jogando bem e ganhando. Aí nós vamos ter uma parada, e nessa parada vai entrar o nosso trabalho, que não é um trabalho só de dentro do campo, é a administração geral do elenco, pesar onde está equilibrado, onde não está, e fazer esse elenco no segundo semestre ter equilíbrio. Então a gente não pode, sabe, se eu tivesse vindo aqui e o time não tivesse jogando nada, pô, tá feia a coisa, eu tô perdido, aí sim, mas não, eu não vou largar o boné, mas de jeito nenhum. Nós vamos virar isso aqui, nós vamos reagir,
jogando bem, vencendo jogos, é uma questão de tempo, você pode ter certeza. Infelizmente o tempo está passando, a gente está derrapando, mas a gente tinha algumas missões e vamos ver se a gente cumpre. Nós tínhamos a missão de classificar na Copa do Brasil, classificamos. A gente tem uma missão de classificar na Sula, onde a gente depende de uma vitória praticamente agora na terça-feira. Nós temos uma missão de não estar na zona vermelha quando acabar essa primeira etapa. Vamos torcer por isso. E a gente tinha uma missão também de ter o Neymar na seleção e conseguimos fazer. Das 4, a gente está falhando na principal, que é o brasileiro. Boa noite, Cuca. Leonardo Carvalho, do programa 2 ou 10 TV. Eu queria que tu falasse um pouquinho da arbitragem do Bruno Arleu, o que o senhor achou sobre a expulsão e sobre aquele lance em cima do Gabigol que teve a reclamação do pênalti, né? E também falasse sobre a ausência do Neymar, quanto que pesa para a equipe do Grêmio, para a equipe do Santos, jogar sem o Neymar. Eu gosto muito do Bruno Arleu, gosto muito, eu gosto dele como pessoa e como árbitro. Hoje ele não foi bem. Hoje não foram um peso, uma medida, foi diferente. As coisas pequenas foi só para um lado, o pênalti no Gabi é nítido, ele leva um empurrão nas costas. Eu sempre tomo cuidado, eu converso com o jogador. Outro dia ele me disse que não bateu na mão, mas tinha batido. Daí eu peguei ele e falei, ô Gabi, mas hoje todo mundo viu que é pênalti. É pênalti, o juiz tem que dar aquele pênalti no campo. Não passar a responsabilidade para o VAR. A expulsão, eu achei, não sei, eu não vi o lance, mas eu achei muito rigorosa a expulsão do Gustavinho. Não teve maldade nenhuma, mesmo que tenha passado o pé, não é lance para cartão, é muito rigor. E foram lances capitais do jogo. Os lances capitais foram todos desfavoráveis a nós. Não foi um erro aqui, um erro lá, foi só erro aqui. Cuca, aqui à sua esquerda, Leonardo Son, da Rádio Bandeirantes. Com esse resultado, o Santos entra na zona do rebaixamento. Entra? Como é que foram os outros jogos? Isso, Corinthians amanhã. Exatamente. Uhum. E há pouco você citou que um dos objetivos também do Santos era levar o Neymar para a Copa do Mundo. Isso aconteceu na última segunda-feira. Não está havendo uma preocupação demais com o Neymar? Se fala muito talvez de uma dependência do Neymar, de o Neymar talvez ter poderes a mais do que ele deveria hoje dentro do Santos. Como é que você está lidando com essa questão no vestiário? E também outro jogador que é muito midiático, né? O Gabigol hoje fez 2 gols, saiu, pareceu um pouco incomodado com a troca. Como é que você tem lidado com esses dois jogadores? Desculpa te cortar, foi ele que pediu para sair. Não, perfeito, então. Se ele pediu, o professor tô com dor no posterior, mentira, não é verdade isso, que ele saiu incomodado, ele estava sendo apupado, saiu, lógico, para o torcedor, não tem nada a ver, eu não ia tirar ele jogando bem, ele pediu para sair. Perfeito, então sobre o Neymar, sobre essa questão envolvendo esta exposição demais, talvez, de um Neymar em contraste a esse Santos, com um problema que é muito maior que o Neymar, que precisa do Neymar também para sair dessa situação. Mas eu não sei onde é que entra o Neymar de ruim nessa história aí. A gente poder ter um jogador do nível dele na seleção, e eu arrisco dizer que a gente teve participação direta nisso, sim, porque ele teve o prazer de jogar, de estar junto com os companheiros, de melhorar, de ter uma sequência de jogos, coisa que há tempo não tinha. Então a gente fica muito feliz. Eu não sei quantos clubes brasileiros têm jogador na seleção, mas o Santos tem um jogador que foi para a seleção e um cara que tudo que ele fez pelo futebol, ele não merecia ficar fora dessa Copa. Ele pode ajudar muito ainda dentro e fora do campo. Tamanho é a grandeza dele, então não tem nada a ver. A gente tem, que o Neymar tem prioridades, e não tem prioridade em nada. Ele chega no horário para treinar, ele tem os mesmos afazeres que os outros, e o horário é para todo mundo, dorme lá na concentração, faz tudo igual a todo mundo. Então essa do Neymar aí não tem o que queixar de forma alguma. Foi uma grata surpresa para mim poder trabalhar com ele e ver um cara tão humilde como ele é. A gente não imagina, né? Talvez se você um dia puder trabalhar com ele, vocês vão ver que tipo de pessoa boa que ele é.
Cuca, boa noite. Everton Veiga, Rádio Antena Mix e Canal 2 ou 10. Cuca, o teu time atacou muito bem pelo lado esquerdo ofensivo, inclusive criando jogadas e até fazendo gol ali por aquele lado. Mas, em compensação, os gols do Grêmio foram criados também pelo lado esquerdo defensivo. Isso te preocupa? Pode ser uma falta de equilíbrio, como se fosse um cobertor curto? Tanto ataca que acaba levando a bola nas costas? Olha só, a gente pegar o primeiro gol do Grêmio, eu não vi na TV, eu estou falando com a imagem do jogo. Eu gosto da imagem do jogo. O Grêmio teve um escanteio. Ele tentou fazer uma jogada de escanteio que não deu certo. E dessa jogada saiu o gol, porque o Amuso, que ia receber a bola, recebeu mal. Ele correu para o lado direito, daí ele correu para o lado esquerdo. Quando ele corre para o lado esquerdo e está centralizado, automaticamente você tem que sair. Você sai, o cruzamento vem, o goleiro sai, você já arma um contra-ataque. Nós não saímos, ficamos lá dentro, em cima da linha. O goleiro podia ter saído, que jeito? Se nós ficamos em cima da linha e perdemos o tempo da bola, que o Carlos Vinícius fez o gol. E no segundo gol foi igual, porque eu cobrei isso no primeiro tempo. Se acontecer isso, saiam. E quando nós fomos sair, saiu atrasado, ficou um pé para trás, porque é nítido, tem que sair antes do acontecido e não depois. Ficou pé de apoio para trás, acabou dando condição. O jogo era nosso, o jogo estava na nossa mão. O frisson da arquibancada já não era favorável, era uma oportunidade de você fazer o terceiro e matar o jogo era controlado. Essas duas bolas assim, de erro de posicionamento nosso, hoje nos causou a derrota. Professor, boa noite. Rafael, Bolados Podcast. Estou sentindo que você está um pouco pilhado. O frisson de talvez o Santos ter se apresentado melhor do que nós esperávamos, talvez até você, por tantos desfalques que tinha, certo? Você se sai mais animado hoje daqui? Mais esperançoso que você pode realmente fazer o time jogar melhor? Ser mais coeso? Sofrer menos? Sim, eu não saio animado, mas eu não saio enfraquecido, porque nós estamos mexendo com os meninos e eu gosto disso. Hoje tinha Davi, tinha o Samuel, Pierre, tinha o Miguelito, tinha o Bom Tempo, tinha o Brazão, tinha o Gustavinho. Você acha que com mais umas 2 ou 3 peças você consegue equilibrar da forma com a qual você imagina? Então, não foi legal ver o Miguelito jogar de 10? Pô, não foi bacana o jogo que ele fez, junto com o Bom Tempo, com o Gabriel se movimentando? Pô, é gostoso. Se a vitória vem hoje, a gente estava aqui eufórico. Pô, que legal o time do Santos, hein? Gurizada que toca a bola. Eu sei que o torcedor do Grêmio que veio aqui eu vou te fazer mais uma falando isso hoje. Mais uma pergunta. O seu meio-campo perdeu o jogo hoje? Nós perdemos o jogo nos 2 erros de posicionamento nosso, quando a gente tomou esses 2 cruzamentos e não nos posicionamos bem. Você me perguntou, com mais 2 ou 3 peças arruma o time? Eu acho que a gente tem que recuperar a confiança de quem está com a confiança mais baixa. Essa é a maior contratação que a gente vai ter, mas a gente tem que equilibrar. Tem lugar que a gente não tem opções, no outro tem a mais. Isso no meio do ano nós vamos equilibrar. O Alexandre é do ramo, ele sabe o que fazer. O presidente também está sofrendo, junto com todo mundo. Você acha que eu não estou sofrendo? Amanhã a gente passa como domingo, vamos trabalhar. Amanhã vamos trabalhar, segunda concentrar. É duro vir aqui pedir para o torcedor apoia a gente lá terça-feira. Mas não tem outro remédio, gente. Vamos lá terça, vamos ganhar terça do Cuenca, vamos fechar sábado com vitória, se Deus quiser, com uma vitória, e aí arrumar tudo para o segundo semestre. Obrigado. Cuca, a última pergunta, por favor. Robson Leal, do Pode Pá do Peixe. Cuca, o Santos saiu na frente em vários jogos e não conseguiu manter o placar. O Santos, quando toma o gol de empate, perde a concentração. O que você pretende fazer nessa parada da Copa do Mundo? Se você já indicou alguns jogadores pro Alexandre Matos, se tem alguns jogadores que vão vir, se tem alguma notícia sobre isso para nós? Eu acho que é assim, se me permite discordar, a gente não perde a concentração, você perde a confiança. Você perde a confiança, você fica com receio de eu não posso deixar essa bola vir. Porque, se você notar, o Brazão, ano passado, ele era o melhor em campo em quantos jogos?
Hoje elas não estão vindo tantas igual o ano passado, porque elas estão vindo menos, mas estão entrando. Por quê? Porque nós não estamos com a confiança lá em cima, a gente tem que recuperar essa confiança. E passa por isso, com conversa, com trabalho, com mostrar posicionamento. Não é só dele, é da zaga também. A gente tem que fazer isso e corrigir. Não importa se é jogador jovem ou veterano. Vamos pôr os vídeos e procurar corrigir para na frente, quando a gente fizer gol, poder sustentar e sair com a vitória.